Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Em continuação aqui nós referimos na aula passada, nós podemos olhar Blackburn. Ele refere o seguinte: esse ponto independe de debates sobre a natureza da explicação. Tudo que é preciso é que explicações perfeitamente boas possam ser dadas por descrições do mundo, como quando dizemos que há uma cadeira na sala ou que o mundo já conteve diploides vivos, ou que as moléculas produzem gases. Estas são coisas que explicam as coisas, e só o que é verdadeiro explica o que acontece. Então, se eu simplesmente quero explicar alguma coisa que não existe, que explicação eu posso dar? Eu posso dar uma explicação, mas onde ela ocorre? É isso que Blackburn exige. Onde é que essas coisas acontecem? Eu tenho um conceito de mercadoria. Sim, mas onde acontece na prática a formulação do termo mercadoria? Temos que ter um paradigma para isso. É essa a ideia que está sendo posta. Então, nós temos que trabalhar ainda no conceito, e aí me perdoe pelas leituras. A única forma que eu posso dizer aqui, de uma forma que se busca uma apresentação concreta, é simplesmente apresentar o que os mestres dizem a respeito desta matéria. Então, não adianta alguém chegar numa aula e dizer, olha, eu penso que. Eu estou querendo apresentar aqui o que referem os mestres que estão na vanguarda da hermenêutica e da interpretação, e o que eles exigem para que haja uma interpretação concreta, real e cientificamente justificada. Na base, diz, o conceito de capacidade contributiva não se situa no nível da política constitucional, entendido como suporte de legitimação do poder tributário que, na sua indeterminabilidade, estaria apto a fundamentar quaisquer soluções a ser instrumento principal da igualação social. Antes é um conceito de direito constitucional depositário do critério necessário ao cumprimento da exigência constitucional de uma oneração fiscal proporcionalmente igual, que naturalmente cabe ao legislador concretizar politicamente, mas em formas controláveis pelo juízo constitucional, com base numa concretização jurídica mínima a obter através da interpretação jurídica constitucional. Então, ele fala que esta concretização da capacidade contributiva, referindo-se a cada pessoa, ela tem que ser controlada pela Suprema Corte. Isso é possível ser feito por via de conceitos cerrados? Não. Bom, diante disso, o princípio da igualdade de tributação, assente no princípio da capacidade contributiva, diz-nos que as pessoas são tributadas em conformidade com a respectiva capacidade, o que significa, de um lado, que ficarão excluídos do campo da incidência dos impostos aquelas pessoas que não disponham dessa capacidade, e, de outro lado, que
que face a detentores de capacidade contributiva, os contribuintes com a mesma capacidade pagarão os mesmos impostos. E os contribuintes com diferentes capacidades pagarão diferentes impostos, seja em termos qualitativos, seja em termos quantitativos. Então, a materialidade da incidência, ela é absolutamente necessária, e que tu não deduz um tipo. Temos que ver ainda, nesta trilha, o que refere Sharp. Ele diz, cada lei é, segundo nossa concepção, algo particular, algo singular pelo fato de decidir um ou mais casos individuais concretos no futuro. Dessa maneira, não mais se coloca desde o ponto de partida a questão de como se relacionam o universal e o singular um com o outro. Ele diz, o singular e o universal, eles efetivamente se conjugam. Um estabelece uma regra para o futuro, universalmente posto, mas essa universalidade deve ser regulada pela capacidade contributiva. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos, e o que tem menos ainda, às vezes, não paga. É essa a situação que está sendo posta. Então, o que nós precisamos é, nesse ponto, buscar parâmetros de significação. Mas esses parâmetros de significação, na realidade, eles são praticamente pré-políticos. Mas, segundo os autores, o Supremo Tribunal Federal ou as Supremas Cortes dos países têm que intervir para que essa igualdade seja posta, uma vez que a igualdade entre as pessoas diferentes tem que ter diferentes diretrizes de aplicação. E se elas não existirem, o Supremo tem que intervir exatamente para que essa igualdade seja concretizada. Essa matéria é alta discussão. Mas aí se pergunta, eu preciso pagar R$30 de impostos para ter um botijão de gás na minha casa para alimentar meus filhos. Mas se nesta casa há uma pobreza extrema, onde falta comida no prato, como exigir esse imposto? A hermenêutica constitucional e a interpretação constitucional, ela exige que essas questões sejam postas às claras. Elas são simplesmente a aplicação de uma política geral do poder legislativo e do poder executivo. Essa é uma questão muito importante que tem que ser posta e ser solucionada pela hermenêutica e interpretação constitucional de cada país, sob pena de uma injustiça plena. E a Constituição, que busca a igualdade entre as pessoas, e a justiça não pode fazer um tratamento mais gravoso àquele que menos tem. Eu acho que a gente tem que pensar sobre essa matéria e buscar soluções. Porque se nós que estudamos a teoria do direito tributário não tivermos soluções, onde elas estarão? É esse o problema, que nós temos que resolver e temos que trazer parâmetros de solução para que sejam aplicados. E se não forem aplicados, nós vamos ter que reclamar por um dever de justiça, por um dever que nós temos como profissionais do direito. Esta é a situação que a gente tem que repensar e não deixar assim, não, mas a lei não podia mais. Eu acho que nós temos que buscar parâmetros e limites e que permitam que essas questões possam ser solucionadas. Se não pelo legislativo, que seja resolvido pelo Poder Judiciário.